Então, gente, relembrando, para calcular o trabalho de um gás, basta fazer que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume que ocorreu na transformação. O gás estava no estado A, foi para o estado B. Se houve variação de volume, o gás vai realizar trabalho. Pensa só, vamos voltar nesse desenho aqui. Se houve variação de volume, como esse êmbolo está preso, por exemplo, à roda de um carro, o carro vai andar, vai realizar trabalho. Ah, então é isso que acontece dentro do motor de um carro? Exatamente. Lá dentro do carro a gente tem vários desses cilindros. São chamados os pistões. Os pistões eles ficam subindo e descendo os seus êmbolos, certo? E o que é no lugar do gás? É a própria gasolina, que a gente queima a gasolina. E aí tem um processo de octanagem, enfim, a gente pode entrar nesse assunto mais adiante. Então o trabalho é P vezes ΔV. Legal, legal, então tá. Se a variação do volume for zero, o trabalho também vale zero, joules. Vamos avançar então, ó. Você lembra lá da química que a pressão, o volume e a temperatura, eles se relacionam como PV igual a nRT. Isso aí a gente lembra, né? PV igual a nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura, V é o volume e P é a pressão. Então eles se relacionam desta maneira. Joia, joia. Gente, numa transformação gasosa, eu mudo o número de mols? Não mudo, né? Se você lembrar que é mol, é a quantidade de matéria. Eu não vou mudar a quantidade de matéria que tem lá dentro. Ela vai apenas transformar. Eu consigo mudar aqui uma constante? Não, constante a gente não muda, a constante é constante, muito bem. Então, gente, N vezes R é sempre CTE, é sempre constante, N vezes R. E é daí que vem aquele PV sobre T, passa o T dividindo aqui, ó, passa o T dividindo. PV sobre T é igual a uma constante. Ah, se é constante para sempre, por isso que PVT é igual a Povotó. A gente vai usar essas fórmulas aqui, tanto PV igual a nRT, quanto PVT e Povotó. A gente vai misturar um pouquinho do que a gente aprende na química aqui na física também. Legal, legal. Então tá, vamos precisar disso, gente. Vamos entrar no outro tema, que é a continuação, né? Que é o diagrama PV. Gente, diagrama, gráfico, tanto faz. PV é sempre PV. É sempre o que mesmo? PV. Vai ter uma pergunta na lista 1 aí, ó. É sempre PV. Ou seja, olha só o diagrama aqui. Olha só, olha só. É sempre pressão no eixo Y, volume no eixo X. Pressão no eixo Y, volume no eixo X. Qual que é a unidade do Sistema Internacional de Pressão? Falei lá em cima, é o Pascal, que nada mais é que o Newton por metro quadrado. Força sobre área. Pressão é força sobre área. E o volume, a unidade é o metro cúbico. Certo? Podem ser que as unidades não estejam nesses padrões. Aqui pode estar em ATM, né? Lembrando que 1 ATM são 10 a quinta pascais. Vamos escrever isso aqui, ó. Vou escrever só para dizer que eu escrevi. 1 ATM são 10 a quinta pascais. 1,001 10 a quinta. A gente aproxima para 10 a quinta. 1 ATM é 1 atmosfera, tá bom? 1 atmosfera. Mas vamos continuar aqui. Pode ser que a pressão esteja em atmosferas e o volume em centímetro cúbico, em litros, sei lá, em hectômetros cúbicos. Pode estar no que ele quiser. Você tem que tomar muito cuidado com essa unidade, tá bom? Então, gente, é sempre um diagrama PV. Sempre. Sempre um diagrama PV. Legal. Agora que a gente está falando então do diagrama PV, a gente vai começar a falar do negócio mais interessante ainda. A gente vai começar a falar do trabalho, tá bom? Vamos falar do trabalho. Eita, calma, eu tenho que falar agora. Se liga, no diagrama PV, a gente consegue provar matematicamente que caso eu saia do A, o que é o A? O A é este ponto aqui, que é o gás que estava a um volume V1 e a uma pressão P1. Legal, legal, V1 e P1. E foi para B. B tem um volume V2 e uma pressão P2. Gente, é o mesmo gás. Eu não adicionei nada a este gás. Eu apenas fiz uma transformação. Eu dei calor para ele, por exemplo. Certo? Se eu dei calor para ele, o que aconteceu? Você vai, do A para o B, você vai traçar uma reta. Você vai traçar uma reta.
Legal, você traçou uma reta. Nessa reta, significa que o trabalho foi exatamente nesse sentido. Poderia ser que não fosse exatamente assim, que fosse assim, ó. Você chegou em B desse jeito. Pode ser também. Pode ser que você chegue em B assim, ó. Pode, pode. O importante é que você chegue em B, tá? Em B. E é provado matematicamente que o trabalho, aquele trabalho que é P vezes delta V, nada mais é do que a área. Eita! Vamos analisar o laranjinha, tá bom? Que eu acho que o laranjinha vai ficar mais fácil de ver. O laranjinha. Não, primeiro vamos analisar o amarelinho. Vai ficar mais fácil ainda. Que área... Eita lasqueira. Que área é essa que eu tô falando? Vamos lá, vamos voltar aqui na fórmula. Trabalho não é P delta V? Então, quais são os eixos aqui? Eu tenho um eixo de pressão e um eixo de volume. Se eu multiplicar os eixos, eu acho a área. Eu gosto de falar isso. Porque multiplicando P por V vai dar o trabalho. Trabalho é P vezes delta V. Quer dizer, então, que é provado matematicamente pelo cálculo, né? A gente não tem acesso a essa matemática no ensino médio, que a área debaixo do gráfico amarelo, esse que eu estou pintando de amarelo, ó, essa área toda que eu pintei, contando aqui tudo, até o eixo X, toda essa área inteirinha que eu pintei, nada mais é do que o trabalho exercido por esta transformação. Por esta transformação. Tudo bem? E a laranja? Qual que é o trabalho? Será que é o mesmo? Não é o mesmo, pessoal. O trabalho da laranja é esse aqui, ó. Ó o trabalho da laranja. Ó o trabalho da laranja. Conta aqui, pronto. Esse é o trabalho da laranja. E qual que é o trabalho do marronzinho? Menor ainda, ó. Será que é menor? Aí não tem como falar, né? Porque o laranja sobe e desce. Mas o do marronzinho é esse aí, ó. Contando essas partes aqui, ó. Contando. Deu pra entender? O desenho ficou meio cheio, mas o trabalho, então, é sempre a área do gráfico. Isso a gente consegue provar com a integral, tá bom? Pela definição lá de integral com o trabalho físico, né, da parte física, a gente define trabalho com uma integralzinha. E integral, toda vez que a gente fala de integral do cálculo, é a área. A gente pode definir mais ou menos assim, tá bom? Então, gente, por exemplo, eu saí de A para B. Saí de A para B. Um foi assim, que é o passo 1. O passo 2 foi assim. E o passo 3 foi assim, ó. Passo não, né? As transformações. Eu tenho 3 tipos de transformações. Qual realizou mais trabalho? O trabalho exercido pelo passo 1 é maior que o trabalho exercido pelo passo 2, que é maior que o trabalho exercido pelo passo 3. Deu para entender? Isso por quê? Porque a área até o eixo X do passo 1 é maior do que a área do passo 2, que é maior do que a área do passo 3. Então, quem realizou mais trabalho? A forma de transformação tipo 1. Tudo bem? Lembrando, pessoal, estamos falando de um gás que está sofrendo transformações gasosas. Essa transformação não aumenta a matéria. Ele modifica apenas a pressão, o volume e a temperatura. Certo? Bom, já que eu cheguei nesse ponto principal, pode ser que ele modifique apenas a pressão e a temperatura, mas o volume fique constante. Olha só. Pode ser que ele modifique o volume e a temperatura, mas a pressão fique constante. Ou pode ser que ele varie apenas a pressão e o volume e a temperatura fique constante. É isso que a gente vai ver agora. Olha só. A gente vai falar de transformações gasosas. Quais são essas transformações? A isobárica. Iso é de igual. Bárica é de bar. Bar foi um dos estudantes sob pressão. Então, isobárica é pressão igual. Então a pressão aqui permanece constante. Outra transformação gasosa, isotérmica. A temperatura aqui fica constante. Outra aqui, ó, isovolumétrica. O volume aqui fica constante. Olha só. Mas, gente, isovolumétrica tem um peguinho aqui nos vestibulares, tá? Ela tem 3 nomes diferentes. Um deles é isovolumétrica. Os outros são esses aqui, ó. Isocórica e isométrica. Tudo significa a mesmíssima coisa. Volume constante. Tanto essa quanto essa, volume constante, tá bom? Então, opa, bati. Isobárica, pressão constante. Isotérmica,
temperatura constante. Ai, a câmera tá tremendo pra caramba, hein? Tá lá, mais ou menos. Isovolumétrica, isocórica ou isométrica, volume constante. Tem mais uma que se chama adiabática. A adiabática a gente não vai entrar muito nela hoje, mas na próxima aula nós vamos falar muito sobre ela. Vocês vão ver um pouquinho sobre a adiabática já já. Então vamos lá, gente. Primeira transformação, isobárica. Tá aí, gráfico PV, é sempre PV, não é? Se é isobárica, a pressão é constante. Então, por exemplo, é essa transformação aqui, ó, de A para B. Fazer de laranjinha, ó. De A para B. Pronto, a pressão não ficou igual? Ficou. Eu variei o volume? Variei o volume, ó. Eu estava aqui com V1, fui para V2. Qual que é o trabalho dessa transformação isobárica? O trabalho é esta área aqui, ó. Pronto. O trabalho de A para B é numericamente igual a área. Gente, isso é importante? Pacacildes, pacacildes. Lembrando que estamos falando da transformação isobárica. Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a transformação isotérmica. A transformação isotérmica. Eu estou no gráfico PV. Eu tenho temperatura aqui? Não tenho. Mas foi constatado que a transformação isotérmica ela é desse jeitinho, olha só. Isso aqui você tem que saber, hein? Eita lasqueira. Todos esses pontos têm a mesma temperatura. Todos, todos, todos. Então aqui é a temperatura, por exemplo, T1. Vou desenhar aqui agora outra isotérmica. Eita, aqui é uma temperatura T2. Outra isotérmica, ó, outra isotérmica. Temperatura T3. Gente, são todas hipérboles. E isso tem que saber, que cai muito em vestibular. São todas hipérboles. Hipérboles, tá bom? Legal. O que eu posso falar sobre T1, T2 e T3? T1, T2 e T3, eu posso falar que T1 é menor que T2, que é menor que T3. À medida que eu afasto, né, daqui de cima, eu vou diminuindo a temperatura.